Fala galera, tudo bom com vocês? Bom, pra quem assistiu meu penúltimo vídeo, sabe que eu tô morando aqui na Inglaterra há um pouco mais de um ano. E aí eu fiquei pensando em um jeito que eu podia fazer para que vocês pudessem conhecer um pouquinho mais sobre mim como pessoa e também de algumas experiências que eu tô tendo aqui na Inglaterra, né? Tanto boas quanto ruins. E aí surgiu a ideia de fazer esse vídeo, né, da tag Morando Fora do Brasil. Então eu espero que vocês gostem. Se vocês tiverem mais alguma pergunta que eu acabei não respondendo nesse vídeo, que possivelmente vocês têm, são inúmeras perguntas que vocês podem fazer, então é só colocar aí na caixinha de comentários que eu vou estar respondendo pra vocês, beleza? Então vamos lá. Bom, eu me chamo Tainara Santana de Oliveira e não, eu ainda não mudei o meu nome de casada, né? E simplesmente o que eu posso te falar é por conta da burocracia. Tanto a burocracia inglesa quanto a burocracia do governo brasileiro, governo português. Porque eu ainda não registrei meu casamento na embaixada, então ele ainda, de certa forma, não é legal no Brasil. Então, ele não sendo legal no Brasil, eu não posso mudar meu passaporte pro nome de casado e também outras papeladas. E para eu mudar, na verdade, caso eu queira mudar todos esses papéis do governo brasileiro, eu vou ter que acabar mudando todos os papéis que eu já tenho aqui na Inglaterra. Então, assim, é um processo muito longo e também um pouco custoso. Então, no momento, eu ainda não fiz essa mudança, mas eu pretendo sim fazer, mas somente aí, eu acho que no final do ano ou no próximo ano. Eu também moro com o meu esposo, Daniel, então é família, né, gente? Não tem como falar que não é família sim. Eu estou aqui há mais ou menos 1 ano e 3, 4 meses. Eu me mudei em fevereiro de 2009, então ano passado. Olha, na verdade eu só morei em Aracaju, né, lá no Brasil, que é a minha cidade lá no Brasil, né, em Sergipe, no Nordeste. E o único outro país que eu realmente morei é aqui na Inglaterra. Eu já viajei para vários países aí, mas realmente morar e ter aquela imersão mesmo da cultura fora do Brasil, somente aqui na Inglaterra mesmo. Bom, pessoalmente eu diria que não é difícil, mas é muito trabalhoso, né? Pra vocês terem uma ideia, no meu primeiro visto eu tive cerca de 200 páginas de documentos para poder entregar lá na embaixada, para eles poderem analisarem e finalmente darem o verde para eu ter o meu visto, né? E isso aí foi na época que eu ainda estava no Brasil, porque no tipo de visto que eu peguei eu tinha que aplicar ainda no Brasil. Então foram cerca de 200 documentos. Então assim, é um processo muito grande, muito longo, muito caro. Então, para tudo isso acontecer, você tem que ser realmente organizado. Não adianta você só ler uma coisa na internet e pensar que é o certo, porque tem muita informação equivocada na internet. Você realmente tem que fazer aí sua pesquisa e demora meses mesmo para vocês entenderem como que funciona o processo e também entenderem qual a documentação que vocês precisam, né? Porque aplicar para um visto, às vezes pode até ser fácil, mas se você perder um documento só, tudo vai para água abaixo. Então assim, é tempo, é o dinheiro, porque você não recebe o dinheiro de volta. Então assim, você tem que realmente planejar e saber o que você está fazendo e saber qual visto você vai aplicar. Eu não vou dizer que são todos muito difíceis de aplicarem, mas realmente todos vão ser muito expediosos e muito trabalhosos também para você conseguir toda a documentação, independente aí do visto que você vai estar aplicando. Olha, pra falar a verdade, eu nunca passei por uma situação muito tensa, muito difícil aqui na Inglaterra, né? E eu acho que o porquê que isso acontece é basicamente por 2 fatores que eu até hoje fiquei pensando nisso. O primeiro fator é o jeito que eu falo. O meu inglês, ele é britânico e ele é fluente. Então, quando eu falo com uma pessoa, a primeira impressão que eles têm é que eu realmente sou nativa do país. E o segundo fato seria relacionado à minha aparência. Porque fora do Brasil, o pessoal pensa que você é brasileiro se você tiver uma pele um pouco mais escura, um cabelo um pouco mais crespo, do lado, todo tipo de coisa. Então, quando eles olham pra mim, eles pensam que eu sou de alguma área, se não da Inglaterra, que eu sou daqui de alguma área, tipo de Portugal, da Espanha, mas da Europa mesmo. Eles nunca pensam que eu sou da América do Sul, especificamente do Brasil, né? Então, acho que pela minha linguagem ser boa, nativa, e também pela minha aparência não parecer assim tanto brasileira, e eu digo tanto brasileira na imagem deles, né? Porque eu sei que o Brasil é um país multicultural e você tem gente de todo tipo, mas assim, pra quem tá fora do Brasil, essa é a imagem que eles têm de quem são brasileiros, né? Então eu acho que esses 2 fatores aí até de certa forma me ajudam para eu não sofrer nenhum tipo de preconceito ou até de passar por situações aí um pouco desconfortáveis, né? Então é isso aí, eu realmente nunca passei por uma situação desconfortável estando aqui na Inglaterra. Olha, meu ponto turístico favorito aqui em Londres, pelo menos falando de Londres mesmo, tem que ser o Museu de História Natural.
Eu acho muito da hora, sabe, essas exposições de animais e também de dinossauros. Toda vez que eu vou para um museu, eu procuro saber se eles têm uma exposição de dinossauros. E realmente, se você gosta de dinossauros, vocês têm que ir nesse museu. É uma exposição gigantesca, realmente, com os dinossauros que batem lá no teto, sabe? Uma coisa extremamente perfeita. E não somente isso, mas também pela arquitetura do prédio. O prédio é extremamente velho que eu digo que foi construído há, tipo, vários séculos aí, e um prédio extremamente bonito. Então eu vou até botar uma foto aqui que eu tirei alguns anos atrás da arquitetura do prédio, e realmente é algo que vale muito a pena você visitar, não somente pelas exposições, né, de animais que tem, mas também pela arquitetura, que é uma coisa muito, muito, muito bonita mesmo. Então vale muito a pena vocês visitarem. Sim, eu falo inglês e eu acho muito importante você saber falar inglês para qualquer coisa na sua vida, não somente viagem ou você querer morar em outro país. Claro, se você quer morar na Inglaterra ou nos Estados Unidos ou no Canadá, o melhor mesmo é que você saiba falar a língua fluentemente, porque aí você vai poder realmente resolver tudo que te vier aí pra sua frente, né, de problema, de qualquer coisa você vai poder resolver. E assim, você falando a língua, por mais básico que seja, você se sente, tipo, é um sentimento de pertenção quase na cultura mesmo, sabe? Você viajar para algum lugar pela primeira vez e você realmente conseguir ir no restaurante, pedir aquela comida que você gosta, ou reclamar porque alguma coisa aconteceu na sua comida, sei lá, tipo, qualquer situação, você resolver com a língua local, você se sente muito bom e você se sente mesmo, tipo, dentro da cultura. Então eu acho isso super importante, por mais básico que seja, você tem que aprender realmente o inglês. É uma língua que hoje em dia é essencial para qualquer pessoa mesmo. Então aprenda inglês, mesmo se você não queira nem viajar. Mas assim, para falar na internet, com qualquer coisa, para pesquisar, você tem que saber o inglês. Então, com certeza, aprenda o inglês. Como eu já falei em outra pergunta, eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito, eu nunca tive uma situação muito tensa, muito difícil aqui na Inglaterra, né? Então, eu pessoalmente acho que os ingleses recebem muito bem as pessoas. E não somente por ser inglês, mas assim, a Inglaterra é um país multicultural. Você tem gente da China, do Japão, da Índia, sabe? De muitos lugares mesmo. E não é só brasileiro aqui, sabe? Mas, assim, eu pessoalmente acho que os ingleses recebem muito bem todo mundo. Porém, você tem que saber ser ético e profissional. Porque aqui na Inglaterra, esses dois pontos são de extrema importância, sabe? Tipo, no Brasil, você sempre tem aquela coisa do jeitinho brasileiro. Mas aqui na Inglaterra não tem isso. Você tem que ser realmente muito trabalhador e também muito ético com tudo que você faz. Porque se você quiser realmente fazer as coisas do seu jeitinho e querer dar aquele jeitinho brasileiro, aqui você realmente pode ter muitos problemas porque as pessoas não gostam desse tipo de coisa, né? Então, talvez você possa ter algum problema, mas eu pessoalmente acho que a Inglaterra é bem receptiva se você realmente souber se adaptar à vida inglesa. Olha, eu sinto sim muita falta da minha família, claro, não tem como falar que você não sente falta de ninguém que você deixou lá no Brasil, né? Porque, assim, por 23 anos da minha vida, eu estava morando no Brasil. Então, assim, toda a minha família, todos os meus amigos, tudo eu deixei pra trás pra seguir, né, algo novo aqui na Inglaterra, que até então eu não sabia como é que iria funcionar. Claro que eu tenho o apoio do meu esposo, Daniel, aqui da família dele aqui também, mas é muito difícil também você se adaptar a essa nova realidade. Por mais que eu tenha amigos aqui, eu tinha feito vários amigos aqui, mas é diferente. E eu sinto muita falta mesmo daquele calor brasileiro mesmo, né? Você sair com seus amigos lá no Brasil, você dá vários abraços, sabe? Você grita alto, você faz o que você quiser. E aqui na Inglaterra eu vejo que o pessoal é um pouquinho mais fechado naquele sentido. Ainda assim, são grandes amigos, eu fiz grandes amizades aqui e eu conto com eles pra tudo que acontecer mesmo. Mas você vê, assim, que no dia a dia a amizade é um pouco mais diferente, né? Não tem aquele calor que a gente fala, o calor brasileiro. Então, assim, eu realmente sinto muita falta de todo mundo. Essa, na verdade, é uma pergunta muito engraçada, porque pelo menos eu nunca vi isso no Brasil, né? Eu voltei lá pra Aracaju, na minha cidade no Brasil, em dezembro, né? Faz mais ou menos uns 5 meses. E eu nunca vi isso lá, na verdade, em todos os meus anos de moradia lá. Que é um self-scanner, né? Tipo, quando você vai no supermercado,
Eles te dão uma maquininha assim, ou então até você faz mesmo no seu celular, com o aplicativo. Mas eles dão uma maquininha assim pra você, que você realmente escaneia os seus próprios produtos e coloca na sua bolsa mesmo de compras. E você vai escaneando tudo que você quer comprar e no final você mesmo paga. Então assim, não tem nenhuma interação de humano em todo esse processo, é só você e as compras, né? E eu acho isso muito legal porque assim, eu realmente odeio ficar em fila de supermercado, não gosto de jeito de maneira alguma. As pessoas ficam olhando o que é que você compra, o que é que você não compra, sabe? Fica alguém atrás de você esperando, se você demorar muito a pessoa começa a falar, não sei o que, então assim, isso eu nunca gostei. Então isso seria muito legal se o brasileiro implementasse esse self-scanner, né? E é super, super legal mesmo. Então a sugestão que eu digo pra alguém querendo se mudar, eu acho que você tem que realmente analisar e pesquisar muito. E quando eu digo pesquisar muito, é tipo muito mesmo, sabe? Não adianta você só escutar o que as pessoas falam, as experiências que outras pessoas falam a respeito, porque nada vai ser igual pra você, tudo vai ser diferente, né? É tudo muito abstrato nesse sentido. Então, você analisar a cidade onde é que você vai, se é uma cidade muito pequena, será que você realmente vai se adaptar? Você é uma pessoa que não se importa em não fazer tantas atividades fora de casa? Então você tem que analisar isso. Se você já não gosta disso, você tem que ver para qual cidade maior que você vai, ver o que é que tem para fazer naquela cidade, o quão fácil é de andar pela cidade, também tem isso. Porque aqui em Londres mesmo, muita gente não tem carro, porque o sistema público funciona. Tem seus problemas, mas funciona. Então assim, você vai para qualquer lugar mesmo usando o metrô ou busão, né? Agora tem outras cidades aqui na Inglaterra que você precisa de um carro mesmo, senão você não sai de casa, né? Então você tem que realmente analisar todos esses pontos. Questão de custo de vida, em Londres o custo de vida é muito alto comparado ao resto do Brasil. Para você ter ideia, o nosso apartamento aqui é somente de 1 quarto, né? Ali atrás é a cozinha, aqui é a sala de estar e a gente tem um quarto e um banheiro e a entrada. E o preço desse apartamento foi basicamente o mesmo preço que o irmão do Daniel, o meu genro, ele comprou uma casa lá no norte da Inglaterra com 5 quartos, uma garagem incrível a casa por basicamente o mesmo preço. Então assim, você vê que onde você tá no país, sua qualidade de vida vai mudar drasticamente. Então você tem que realmente planejar tudo que você acha que você quer fazer e que você pode fazer, né? Então você tem que ver todas essas coisas. E outro ponto também que eu acho é que assim, você só não pode colocar na sua cabeça que você vai querer se mudar de país e vai se mudar e, sabe, e deixa tudo pra trás. Além da pesquisa, eu acho muito importante você pelo menos visitar uma vez ou 2 vezes o local para você saber realmente se você vai se adaptar, né? Porque fazer essa mudança já é muito difícil mesmo, porque você tá deixando tudo pra trás. E você depois não gostar do local e, sabe, achar ruim e ficar depressivo de repente, que eu já escutei muitas pessoas ficando depressivas com a mudança, no final das contas não vai ser nada legal pra você, né? Então assim, se você puder realmente visitar o local, ter aquele feeling mesmo do local, saber como é que é, saber como é que é as pessoas, eu acho que pode aí dar um bônus aí pra você, no final das contas, pra fazer a sua decisão, né? Então, de repente, você pode pensar nesse sentido aí. Sim, eu pretendo morar aqui pelo resto da minha vida, né? Porque não é à toa que eu fiz todas essas mudanças na minha vida, né? De sair do Brasil completamente e tentar algo novo aqui. Mas a gente nunca sabe o futuro, né? A gente nunca sabe se a gente vai se mudar pra algum outro lugar, porque eu e Dani, a gente também já tinha falado já alguns anos atrás em querer se mudar para algum outro país que fala a língua inglesa, né? Talvez Singapura, sabe? De repente Canadá, a gente não sabe, né? Agora no momento a gente quer realmente criar nossa vida aqui mesmo na Inglaterra, mas a gente não sabe do futuro, né? Então a gente vai ver como é que vai ser. Então galera, esse aí foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, né? Foi um pouquinho de perguntas e respostas. E, de novo, se vocês tiverem mais alguma pergunta, coloquem nos comentários embaixo que eu vou estar tentando responder pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!